Olá, boa tarde a todos. 3h02 em Fortaleza. Eu sou o Ricardo Bezerra. Está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real, sem cortes, dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia. Com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo e que você pode participar pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza e também, se você preferir, você que está acostumado comigo, no meu Instagram e no meu Facebook, Ricardo Bezerra Pessoais. E o tema de hoje, meus amigos, há 63 anos, um cidadão chamado Honório Bezerra realizava o seu sonho, o sonho de ter a sua própria autopeças. Ele começou como balconista, passou muita dificuldade na vida e abriu uma pequena loja no centro de Fortaleza. Pois bem, a empresa dele cresceu e se tornou um dos maiores distribuidores de autopeças, motopeças e soluções para indústrias do Brasil. Presente em quase todos os estados do Nordeste, por enquanto, porque ele vai ficar presente em todos, e com cerca de 1.000 funcionários. O nome dessa empresa é Bezerra Oliveira. E quem vai contar essa vitoriosa e empolgante história é o filho do seu Honório, o meu amigo, meu irmão, Marcos Bezerra, a quem eu dou um grande abraço, um grande boa tarde, dizendo que é um prazer, uma honra ter você aqui no nosso Conexões, Marcão. Ricardo, boa tarde. Para mim é que é uma verdadeira honra de estar aqui nessa tarde, falando aqui para todos os ouvintes da Jovem Pan. E para mim, falar da história do meu pai é motivo de muito orgulho. Perfeitamente, meu amigo. É por isso que você está aqui. Nessa cadeira aí, meu amigo, só senta campeão, tá? Uma pena o seu Honório não tá aqui com a gente, né? O seu Honório não tá aqui com a gente, tá com 86 anos de idade, teve um probleminha de AVC recentemente, não foi, Marcão? Mas tá bem, né? Ele teve alguns anos atrás, vários AVCs, não foi só um. Aí foi, Marcão. Não foi só um. E, inclusive, assim, o primeiro AVC, assim, que derrubou meu pai, foi na final de uma Copa da Bezerra Oliveira. Olha aí, rapaz. Final de um campeonato de futebol. Torcedor do Fortaleza. Torcedor do Fortaleza, fiel. Né? Que bom, rapaz. E nessa final da Copa Bezerra Oliveira, quando o time da Bezerra Oliveira entrou em campo, os fogos, né, ele não a aguentou torcida, a emoção, aquela né? coisa toda, ele não aguentou a emoção e teve um AVC ali na hora, coisa que foi suspenso toda a festa, a final da Copa. E de lá para cá ele ficou com algumas sequelas, mas com certeza, se ele estivesse com saúde, ele estaria hoje aqui, com certeza, meu amigo, no meu lugar. Beleza, Marcão, então vamos começar pelo começo, como eu digo sempre aqui, e vamos falar sobre o seu Honório. Eu queria que você falasse um pouquinho da história dele, onde foi que ele nasceu, como foi que ele começou a vida. É verdade que ele... o primeiro lugarzinho que ele veio, quando veio para Fortaleza, ele alugou 2 armadores de rede, é verdade isso? Exatamente, ele foi morar na casa de um tio dele, tio Herculano, que ele ama de paixão e já tá no céu, o tio Herculano, né? E papai morou lá, e o que na verdade papai tinha não era nem um quarto, ele tinha 2 armadores. 2 armadores. Você vê como vencer na vida não é fácil, né? Isso. Não é fácil. E meu tio falou para ele o seguinte: você tem 1 mês de graça, porque você vai ter que trabalhar e trabalhar ligeiro. E ele correu para trabalhar, arranjou emprego, e aí pagava em dia o aluguel dos armadores. Talvez essa situação que seu tio colocou pro seu pai tenha sido o grande motor, né, que deu forças a ele, deu impulso a ele ir atrás de ganhar o dinheiro dele, né? Porque senão ele não pagava nem o armador para atar a rede dele, não é verdade? Eu diria que as dificuldades, esses desafios assim, é o que coloca a gente para frente. É o combustível, combustível do grande vencedor. E aí ele começou a vida, ele começou a trabalhar e ele trabalhou como balconista de uma loja de autopeças. O que era essa loja? Ele trabalhou na A Pinheiro, né? Uma empresa do Aldísio Pinheiro, né? Era uma distribuidora, era uma concessionária. Você lembra qual era a marca do carro? Eita, aí não dá para mim, não. Pergunta profunda, né? Chamar os universitários. Mas naquela época só tinha Willys, Ford, Volkswagen, GM, alguma coisa assim, né? Ele trabalhou lá, na verdade ele no início lavava os carros que ia para o salão.
Ele dizia assim: Marcos, eu sempre quis ser o melhor lavador de carro. E aí até que o gerente da época lá, o seu Gerardo Bastos, olhou para ele, viu... O gerente dele era o seu Gerardo Bastos? O Gerardo Bastos era o gerente na Olha época aí, lá, rapaz. na empresa, na Apinheiro, né? E aí, seu Gerardo foi, deu a oportunidade Gerardo dele. Bastos, pra quem não sabe, onde um pneu é um pneu. Um abraço, Gerardinho, pra você, meu amigo. Eu também quero mandar um abraço pro Gerardinho, que é meu amigo e cliente. Gente boa demais. Então, aí, seu Gerardo deu a oportunidade ao meu pai de ser balconista. E assim ele começou no ramo de autopeças, sendo E já no balconista. comércio, né? Já vendendo Já as peças. vendendo, Já vendendo vendendo as pecinha peças. ali no balcão da Pinheiro. E aí ele foi se desenvolvendo, criou o gosto pelo negócio, tinha o tino comercial, né? Sempre né? teve. Sempre teve o tino comercial. E ele resolveu, há 63 anos, ou seja, há quase 63 anos, em 1962, o seu Honório resolveu abrir o seu próprio negócio, né? Uma lojinha no centro de Fortaleza com cerca de 100 metros quadrados. Onde era essa loja? Como foi esse começo pro seu pai? Foi fácil? Ele saiu do emprego dele, apertou um botão, aí apareceu um gênio da lâmpada e disse: "Tô aqui sua loja." Foi assim, não? Não. Claro que não. Na verdade, foi na Meton de Alencar, uma pequena loja na Meton de Alencar. E tudo ocorreu quando ele era balconista da Pinheiro. E tinha um amigo dele lá, chamado Valdinal Oliveira, que era representante comercial. Os dois se uniram e decidiram começar esse negócio. E aí chegaram pro seu Gerardo, meu pai chegou pro seu Gerardo. O gerente, o Gerardo Bastos, gerente. Isso, seu Gerardo, gerente da Pinheiro. E falou que queria sair porque queria botar o próprio negócio. Aí seu Gerardo disse: tá bom, eu concordo que você saia. E eu quero fazer um acordo. Eu quero que o senhor pague a minha indenização, né? Minha rescisão de contrato aqui, com peças de carro. E seu Gerardo disse para ele o seguinte: não, eu vou lhe dar dinheiro, porque você tem que sustentar a sua família, tal. Peça de carro, vou lhe vender, vou lhe dar crédito. E seu Gerardo deu crédito para papai, e as primeiras compras, seu Gerardo deu 12 meses de pagamento para ele pagar, 12 parcelas. O velho Gerardo deu uma maior força pro Deu uma mão seu pra Honório, gente. né? Sou rapaz? grato a ele por isso aí. Rapaz, Muito é por isso grato. que você gosta muito do Gerardinho, que é gente boa demais, né? O Gerardinho acho que não faz mal uma mosca. A família inteira São todos gente boa. Todos estão no meu coração. Quer dizer, então, aí ele deu crédito, e aí, meu amigo, por isso que vale aquele ditado que um amigo na praça é melhor do que dinheiro no banco. É ou não é? É verdade. Tá aí a prova, É prova viva disso, né? É verdade. Aí a coisa começou a se desenvolver, mas eu já li um pouco, apesar de não ter muita coisa escrita sobre a Bezerra Oliveira, mas que o seu pai tem com ele até hoje algo que talvez tenha sido o grande diferencial da empresa, que é tratar bem o cliente, que é o atendimento. Já nessa empresa, na primeira loja, ele já tinha essa coisa de atender bem o cliente e fazer o cliente se fixar na empresa? Meu pai sempre foi, antes de mais nada, apaixonado pelos clientes. Se dedicava ao cliente de tudo que você pudesse imaginar. E ele não via a questão de vender peça. Ele via a oportunidade de fornecer solução. Porque só compra peça quem tem problema. É verdade. Ninguém compra peça para dar de presente à sogra. A não ser que seja para arranjar um problema para... Só se for. Botar uma peça no chão assim, encostando numa porta para ela levar uma topada. Não dá. Só se for. Né? Mas ele pensava que ele estava sempre fornecendo solução. Então eu cansei de ver meu pai sair dia de domingo para atender cliente que estava com o carro com defeito, precisando de uma peça para tirar do prego. Isso, ele tinha essa paixão pelo cliente, por atendimento. E isso é o diferencial da Bezerra Oliveira até hoje. Até hoje. Você vê que o Marcos usou aqui um termo que realmente eu nunca tinha ouvido, mas que é uma pura verdade de quem quer manter o seu cliente, quem quer crescer em qualquer tipo de negócio, especialmente no serviço. Eu sou um apaixonado pelos clientes. Meu pai era um apaixonado pelos clientes. A Bezerra Oliveira é uma apaixonada pelos clientes. É encontrar a solução para o problema dos clientes. E quem vende peça está vendendo a solução de um problema. Solução. Ou pelo menos parte da solução. Porque nós distribuímos o componente que soluciona o problema. Quem faz a solução integrada é quem aplica. Né? É a oficina, né? Oficina e tal. Por falar nisso, quais foram... Assim, eu não sou um bom entendedor, né?
Mas eu queria saber o seguinte, no começo, que tipo de peças vocês vendiam? Seu pai vendia? Era peça só de motor? Era funilaria? Tinha pintura também? Tinha tinta automotiva? O que tipo de era? Acessório ou não? Era só peça de motor? Como é que era? O capital era muito restrito. O dinheirinho era bem curtinho. Igual coice de bacurim. Igual coice de bacurim. Então ele não tinha como diversificar muito. Então ele trabalhava com aquelas peças que nós chamamos peça de reposição, que é a parte de freios, a partilha de freio. Exatamente. Partilha de freio gasta demais, suspensão, batedores, amortecedores. Junta homocinética e os cambal. Isso, né? Cabos de embreagem, cabos de acelerador, essas peças mais de desgaste mais rápido, né? E foi assim que ele começou a formar o estoque dele. Pneu no seu Gerardo não influenciou nem nada? Não, porque pneu é uma peça grande, que toma espaço. E a empresa era muito pequenininha, se botasse 2 pneus ele tinha que ficar na calçada. Aí eu gostei. Rapaz, e aí a coisa começou a crescer e eu queria saber o seguinte, quando foi que a Bezerra Oliveira realmente abriu a sua primeira filial, que seu pai bateu no peito e disse, não, agora a gente é uma empresa, está começando a criar, ou engrossar o pescoço. Qual foi a primeira filial? A primeira filial foi, na verdade é o seguinte, ela foi crescendo devagarzinho, e dessa lojinha... Partiu para uma maior. Isso, ela foi para uma maior, que onde é a nossa sede até hoje. Na verdade, foi para a esquina, na Clarim de Queiroz, e depois para essa que é a sede hoje, né? E daí, a primeira filial mesmo da Bezerra Oliveira foi em Teresina, no estado do Piauí. Já foi saindo de Fortaleza. Mas aí eu tenho uma pergunta incidental aqui. Quando é que você saiu do balcão, quando eu digo você, a Bezerra Oliveira, até porque a Bezerra Oliveira se confunde com a família, né? Que é outra coisa que nós vamos conversar já sobre sucessão, tino comercial, essas coisas. Quando foi que ela se tornou distribuidor de peças? Bom, a Bezerra Oliveira, quando eu entrei há 42 anos atrás, para ser bem preciso, ela já fazia um trabalho de distribuição, mas um trabalho de um atacado muito restrito, muito curto, muito pequeno ainda. Ela comprava muita peça, tinha um preço melhor. Tinha um preço, isso, e ela distribuía. E aí ela atuava por todo o Maranhão, o Piauí, o interior do Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, com representantes. E aí ela gradativamente foi crescendo, e a nossa primeira filial da Bezerra Oliveira, porque tiveram outros segmentos. Teve o segmento de motopeça e segmento de indústria, né? Mas a primeira filial da Bezerra Oliveira Peças foi em Teresina. Marcão, você já entrou há mais de 40 anos na empresa, então esse fato que eu vou te narrar agora, que é muito importante para os empresários, que é o desenvolvimento rápido da tecnologia. Tu vai se lembrar desse fato aqui e você vai me dizer. A partir do governo Collor, antes do governo Collor, a gente tinha as 4 top, né? O Brasil se abriu para o mundo. Antigamente tinha o quê? As tradicionais. Volkswagen, Ford, GM e Fiat. Isso. E aí o Collor, ele abriu para importação, abriu o Brasil para o mundo. Eu me lembro como se fosse hoje os carros importados chegando. A gente dava tanto valor a carro importado que se tu tivesse um Lada, você lembra do Lada? O carro velho russo, que se o cabo desse um espirro, o bicho caía. Quadrado. Mas você chegar eu tô num carro importado, meu amigo. Era um Lada, entendeu? Mas aí veio também o desenvolvimento de carros mais modernos e tal, e as peças foram mudando. Antigamente era o carburador, depois veio a injeção eletrônica. Como é que a tua empresa evoluiu com essa multimarcas? As 4 ficaram mais umas e vieram mais 20, 30 marcas. Como é que vocês se adequaram a isso aí nos anos 90? Pronto. Primeiro eu vou te dizer o seguinte, eu vou ter que voltar um pouquinho para dizer como foi que isso foi acontecendo no dia a dia. Meu pai, na porta da primeira lojinha, ele pôs um caixotezinho de madeira. E nesse caixote de madeira, ele ficava sentado com um pedacinho de papel de embrulho, quadradinho assim, cortado, com a caneta. E todo carro que passava na frente da loja, ele anotava o nome. Corcel, Rural, Kombi. Ele anotando o nome, Fusca, anotava. E passava 2 Fusca, ele botava um pauzinho assim, um Lzinho, aquela coisa toda. Então, no fim do dia, ele ia lá no seu Gerardo e dizia, eu quero o amortecedor
da Kombi, do Fusca e assim por diante. Era o relatório, era a pesquisa, era o Google de hoje. A pesquisa dele era no olhômetro. No olho, né? Exatamente. A demanda vai acontecendo, os carros vão entrando no mercado e a demanda vai existindo. Quando a demanda bate na porta da gente, as fábricas estão preparadas. Quando um camarada pede um amortecedor num Peugeot, a gente já tem que ter essa resposta da fábrica para a gente. Então, a fábrica diz, tenho, então a gente já pede da fábrica e vai inserindo aquele item dentro do nosso portfólio, né? Então, a gente vai crescendo, vivendo intensamente o futuro, vendo a necessidade do momento. Vendo o futuro, mas pensando no presente, se antecipando. Isso. Mas assim, eu pergunto, não tem uma empresa que é exclusivista? Não, rapaz, minhas peças só quem vai vender são as concessionárias do meu carro. Não vou deixar o mercado multimarcas vender minha peça, não. Não existe isso não, né? Se existir, ele é muito se pouco, queima, sai do mercado, sai desaparece. do mercado. Peça não tem negócio de exclusividade, não. É multimarcas total, né? Isso? Não deve ter. Ainda existe uma coisa e outra, mas isso já foi sendo quebrado totalmente. Totalmente. Marcão, esse segmento de motocicleta, né? A Bezerra Oliveira também entrou nesse segmento, porque eu acho que só tem um lugar do mundo, aliás, 2 lugares do mundo que tem mais moto do que no Brasil. É a China e a Índia. Tirando esses 2, acho que o Brasil é o que tem mais, que eu nunca vi. Você para num sinal, vem 65 mil assim do seu lado. Você tem que pensar 2 vezes antes de sair. É verdade. Senão você derruba umas 4 motos. Umas 4, é mesmo. E aí, como foi que você teve? Claro, né? Tá ligado? Diz, não, pô, tem motocicleta pra caramba, eu vou vender peça pra esse pessoal também. Foi isso mesmo? Como é que foi? Quando foi que começou? Foi mais ou menos assim. Foi interessante porque os motoboy que vinham fazer as entregas e coleta de mercadoria na empresa... Reclamava, tem peça de moto aqui não? Era uma variedade muito grande, aquilo foi chamando muita atenção, né? Foi chamando muita atenção e apareceu um prédio do lado. Meu pai comprou esse prédio, né? E nesse prédio nós começamos a nossa primeira distribuição de motopeças, colado na Bezerra Oliveira. Hoje já são 3 unidades e a matriz da motopeça hoje é um prédio com mais de 4 mil metros de Que beleza, né, rapaz? Que beleza. Quanto tempo dura uma moto na mão de uma pessoa, em média? Tu tem noção? No Brasil? Eu tenho que consultar os universitários. Aí Marcão, pensando que tu ia saber de qual é salteado. Não, porque deve durar muito, né? Porque é o seguinte, para mim, se o camarada é um colecionador, ele fica com a moto a vida inteira. Se ele é um camarada que é um motoboy, ele vai usar ali 2, 3, 4 anos, sei lá, de repente... Eu vi um outro cara passou do meu lado aqui, se não tiver uns 50 anos uma moto daquela, eu não sei não. Tem moto de todo jeito. Deve ter feito ela vai passando na Bezerra Oliveira, comprado lá no negócio. E vai passando de mão em mão, o cara compra nova, depois passa para aquele mais velho, daqui a pouco elas estão lá no interior, tangendo gado. Impressionante. Marcão, agora, a Bezerra Oliveira, ela ainda é balcão hoje ou ela é só distribuidora? Ela é 99% distribuidora, 1% é venda de varejo. Na autopeça, na motopeça também? Também. Também na motopeça. Também. Impressionante. É distribuição. Nosso negócio é Quer dizer que o balcão, o varejo, só representa 1% do teu faturamento? Se representar muito, vou arredondar aqui, 2% para... Vale a pena manter o balcão? É o seguinte, a Bezerra Oliveira começou com balcão, e o balcão a gente ainda tem na matriz e uma outra lojinha assim, para honrar a origem, honrar meu pai como começou. Entendi. Nós somos, os 3 filhos, os 4 filhos, na verdade, que são 3 meninas, 3 mulheres e eu de Só homem. tem tu de macho? Só eu de macho. Todos estão no negócio? 2 estão, as 2... porque é o seguinte, eu tenho uma irmã adotiva, sim. certo? Essa não está no negócio, mas as 2... filhas do meu pai, a Carmen, que é presidente hoje do grupo, e a Cláudia, que é diretora financeira. Estão no negócio. Estamos no negócio. Então, esses 3 filhos honram o pai e em relação a esse varejo, a gente pensa até em fazer alguma coisinha que possa aumentar aí de 1 para 2, para 3, para 4, porque é a honra, honrar o pai. E esse segmento de apoio à indústria, como é que surgiu essa ideia e no que é que consiste esse apoio à indústria? Pois é, tudo começou dentro da própria Bezerra Oliveira. Nós trabalhávamos vendendo rolamentos automotivos e começamos a ser procurados por algumas indústrias que os rolamentos, eles são intercambiáveis. De repente, aquele rolamento que dá num carro, dava numa esteira de uma indústria. E a gente foi adquirindo esses produtos e foi crescendo e colocamos pessoas especializadas nessa área
E hoje nós somos distribuidor grande de rolamentos para a indústria, inclusive rolamentos para eólica, né? É mesmo? Esses rolamentos dessas torres eólicas, esses troços aí tudo. Vamos já falar no que é que cada segmento desse representa na empresa, certo? Tu tá vendo ali, macho? 22 minutos já. Parece que passou né? Uhum. É o diabo do tempo que passa muito rápido na segunda-feira, cara. Eu não sei o que é isso, não. Impressionante. Todo grande negócio, toda empresa que se desenvolve bastante, no meio do caminho houve grandes ideias, né? Houve aquela ideia que foi o grande diferencial. Eu queria que você falasse aqui de uma grande ideia de vocês, exclusiva até hoje, e que mudou tudo. Foi responsável por um grande crescimento da empresa de vocês. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o LDB, um software desenvolvido dentro da Bezerra Oliveira, e se você me permitir, por você, criado por você, pelo Marcão, e no que é que ele consiste. Eu sei que ele foi idealizado em 1993, mas conta como é que surgiu essa ideia e no que é que ele consiste. O que é o LDB? Bom, o LDB significa Linha Direta Bezerra Oliveira. A história do LDB é interessante. Estava eu um dia trabalhando lá na empresa, na minha sala, e chega um pessoal do Banco do Brasil para instalar uma placa modem, um aparelho, para que a gente tivesse conhecimento, visualizasse o saldo do banco, aquela coisa toda e tal, porque quem ia nos bancos coletar o saldo para poder fazer os pagamentos era eu, né? E o banco chegou, instalou aquele negócio, o bicho apitava, fazia um barulho, não sei o que e tal, mas de uma hora para outra, como um passe de mágica, aparecia na tela do computador a nossa conta no banco, com tudo que a gente tinha de dinheiro lá e tal, e movimentação, e dinheiro para entrar, aquela coisa toda. E quando estava sendo instalado esse sistema lá, o LDB, Linha Direta Banco do Brasil, o analista de sistema estava do meu lado, chamado Newton Santos, o cara que trabalhou desenvolvendo esse sistema na empresa. E ele olhou para mim, eu olhei para ele, e ele perguntou, tu está pensando o que eu estou pensando? Eu tenho mania de escrever as coisas assim, eu peguei e escrevi no papel. Aí ele disse, diga o que eu estou pensando, está escrito aqui no papel. Ele disse, você está pensando em fazer um LDB para os clientes. E é LDB mesmo. Eu quero que seja Linha Direta Bezerra Oliveira. E nós plagiamos o LDB do Banco do Brasil e fizemos o LDB da Bezerra Oliveira. E ele demorou um ano, isso foi no ano de 92, demorou um ano para ser feito, porque nós não conhecíamos a tecnologia, e nós criamos essa ferramenta, e depois que estava tudo feito... 92 era o 286, 386... 386, e depois que estava feito o sistema, tinha um problema. Nossos clientes não tinham computador. E aí? Eu fiz o sistema e o cliente não tinha computador. Os que tinham não abriam a porta para a gente, porque tinha medo de conter vírus, aquela coisa toda e tal. E aí eu passei a convencer meu pai, me dá um computador aqui para eu instalar ali no cliente e tal. E eu ia com o computador, instalava o computador no cliente e deixava lá a degustação. Com 15 dias que ele já estava familiarizado com o sistema, eu tirava o sistema, eu tirava o computador e ele disse, não, você não tira daqui, então, isso é bom demais e tal. Aí o cara diz, quanto é que eu tenho que pagar por essa ferramenta? Isso, nem um centavo. Você só tem que me comprar um pouquinho mais. E para você me comprar mais, eu não quero que você sacrifique meu concorrente, não. Quero que você me dê só um empate. Se meu preço é R$10 e o do concorrente é R$10, me dê a preferência. E se meu preço é R$10 e meu concorrente é 9, me diga. Para eu poder chegar lá. Para eu poder brigar com a fábrica e saber que preço está fazendo para o concorrente que eu não estou podendo competir no mercado. Olha que coisa fantástica. E aí eu fui criando meus espiões, digamos assim, no mercado que me ajudaram. Os próprios clientes eram os próprios clientes eram parceiros nossos que coisa fantástica, nessas informações. Cara. Que beleza. E aí foi um grande divisor de águas, né, Marco? Foi, sem dúvida, foi um grande divisor de água. Eu diria que lojas de autopeças que têm 20 anos de mercado, aqui no estado do Ceará, a grande maioria tem computador que foi dado por Bezerra Oliveira. É mesmo? Rapaz. Foi muitos, mas muito mesmo, certo? E foi um divisor de água por quê? Porque o cliente passou a visualizar exatamente o que eu tenho dentro de casa. O cliente sabia quantas peças eu tinha. É fácil o sistema hoje? O cara chega e diz assim, porra, eu tô precisando de uma peça tal, ou estou antevendo que eu vou precisar dessa peça. Ele, antes de vender para o cliente, já vai lá e já te compra a peça e te paga com a venda do cliente. Como é que funciona? É o seguinte, instalado em 100% dos nossos clientes.
não está em 99%. 100%. 100%. Para ser cliente da Bezerra Oliveira, ele faz... Obrigatoriamente tem que ter Ele pode até não ter o crédito, mas o sistema ele tem que ter, né? E aí ele sabe tudo que eu tenho dentro de casa. Ele sabe exatamente, ele vê a foto da peça, foto legítima, não é ilustrativa, é foto legítima. Ele vê a logomarca do fabricante, ele sabe a quantidade... Número de série, tudo. Tudo. Ele sabe a quantidade que eu tenho daquele produto dentro de casa. Ele sabe, inclusive, a minha média de venda dos últimos 3 meses, para evitar que ele faça estoque desnecessário e retenha o capital dele. Olha aí, cara, que coisa fantástica. E o sistema, na verdade, é uma fonte de informações para o meu cliente vender a peça no balcão dele. E eu trabalho com mais de 150 mil itens, coisa que meu cliente, alguns, não consegue chegar a 20 mil. Então, se o meu cliente não tem 20 mil, vamos dar um exemplo, 20 mil, eu tenho 130 mil itens que ele não disponibiliza no estoque dele. Mas tu tem 150 mil itens na tua empresa? Eu tenho mais de 150 mil. Se eu for atualizar as informações... Mas como é que faz para organizar esse meio de campo, macho? Um estoque desse, para tu organizar um estoque desse, como é que faz? Eu tenho... Tem um sistema fenomenal, né? Eu tenho pessoas fantásticas. Eu tenho, para cada andar da empresa, um coordenador. E esse coordenador é uma pessoa extremamente comprometida com a empresa. E ele é que faz a gestão como se fosse um prefeito daquele local. Ele tem a equipe também muito boa, selecionada por ele. E aí a coisa vai acontecendo. Temos tecnologia, temos sistemas. Uma perguntinha aqui, que não estava no nosso script, mas eu com 150 mil itens, não tem muito roubo não, macho. Não tem mais não, né? Com o sistema, tu sabe... Eu não diria roubo, porque existem erros. Né? Pode existir roubo? Pode. Sempre tem uma pessoa desonesta ali no meio daqueles honestos e tal, mas nós conseguimos detectar isso muito rapidamente. Eu vou te explicar por quê. O meu estoque está na tela do computador do meu cliente. Então, se eu tiver marcando... Com quantidade de peça, com tudo? Tudo, quantidade real. Se tiver lá dizendo que eu tenho 100 copos desse e, por acaso, não tiver no estoque, o próprio cliente diz, rapaz, teu estoque está furado, está marcando 100 e não tem. Aí eu vou e mapear aquele estoque lá. Vou ver quem são as pessoas daquele andar que estão trabalhando ali. E vou trabalhar com o coordenador os nossos sistemas de defesa. E a gente acaba descobrindo. Então, o nosso sistema é monitorado, o nosso estoque é todo monitorado pelo nosso cliente. Milimetricamente. É como se eu tivesse colocado uma câmera dentro da minha empresa mostrando a realidade para o cliente. O cliente, além de ser o espião, ele também é o vigia, né? Ele é meu gestor, ele é praticamente um gestor meu. Se faltar, ele avisa. É por isso que tu trata tão bem esses clientes aí, porque eles são tudo para ti, né? É bom demais. Tudo para mim. Marcão, vamos falar aqui dos números da empresa, tá? Não tenha medo não, pode falar, aqui é a casa da verdade, tá? Quantos empregos diretos a Bezerra Oliveira gera hoje? Hoje nós estamos, funcionários da Bezerra Oliveira, 950 Quase 1.000. Quase Se você multiplicar por 4, que são os indiretos, nós temos você bote 4 mil pessoas. 4 a 5 mil pessoas que, direto ou indiretamente, dependem da Bezerra Oliveira para viver. Isso. Né? Quais são os serviços? São 3 que você falou, né? A venda de peça, né? A distribuição de peça, de motopeça e o serviço para a indústria. No faturamento, o que é que cada um desse segmento representa? A indústria está com 15% do faturamento da empresa e motopeças está já com 22% por aí. Então, cerca de 40% são as duas e 60% ainda é a autopeça. Quantas lojas vocês têm e em quais estados vocês atuam? Nós temos 13 lojas ao todo e atuamos no Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Bahia, Sergipe, né? E está faltando só para fechar aí Recife e Alagoas. Pernambuco Maceió e Recife. Uma loja, para distribuidor, você precisa ter um grande CD, né? Eu imagino aqui, eu estou dizendo aqui da minha cabeça. Você não precisa, já que você não trabalha com galpão, é 1% só, imagino que seja em Fortaleza, você não precisa... Balcão, que você disse. Balcão. Você não precisa de loja física para vender no atacado. Precisa de um escritório, de um grande escritório e de um bom sistema.
Mas quantas lojas físicas? Você tem 13 lojas. São 13 lojas. Espalhadas pelo Nordeste. Isso. E não precisa mais do que isso, né? Não precisa mais do que isso para você ter essas 150 mil peças que você distribui, etc, etc. Tá de bom tamanho, né? Não, precisa crescer. Porque cada loja sua é um CD ou você tem um grande CD no Nordeste? Elas Como são é que funciona? todas distribuição. São todas lojas de distribuição, certo? Não são lojas de varejo. Elas são depósitos que estão posicionados estrategicamente para atender aqueles mercados. Porque, teoricamente, precisa de uma loja só, né? E distribui com um mas, CDzão, né? mas não é teoricamente, não. Não funciona na prática, não? Não funciona, não. Na prática, eu tenho que estar perto do meu cliente. Entendi. Eu tenho que estar perto do meu cliente, tem barreiras fiscais, tributárias, uma série de coisas que me impulsionam a estar fora. No início era assim, era só a matriz atendendo essas regiões todas. Mas agora, cada estado demanda a sua unidade. Marcão, responda se você quiser. Eu espero que você queira responder. Qual o faturamento anual da empresa? Não tem medo não, macho. Não é medo, não. Nós estamos já próximo de 1 bi. 800 e alguma coisa aí. Olha aí, a Bezerra Oliveira, que começou com o seu Honório, que alugava 2 punhos de rede, né? 2 armadores. 2 armadores. 2 armadores de rede. Que foi balconista da loja, que o gerente era o seu Gerardo Baixo, que sonhava em ter sua lojinha de autopeças, que abriu com um sócio. Depois ele comprou a parte do sócio, ele foi crescendo. Hoje, essa empresa, que tem mais de 1.000 funcionários, mais de 4 mil indiretos, fatura quase R$1 bilhão por ano. Aperte minha mão aqui, meu irmão. Você é um campeão, cara. Seu Honório, onde quer que o senhor esteja aí, se estiver nos ouvindo, parabéns aí pela família que o senhor criou e pela empresa que o senhor montou. Campeão, realmente, quase R$1 bilhão de faturamento. Marcão, se existisse um ranking, eu não sei se tem um ranking de distribuidor de peça no Brasil, vocês estão colocados em qual posição? Nós estamos entre os 20 maiores distribuidores do Brasil. Do Brasil. Do Nordeste são os maiores? Somos. Os maiores do Nordeste, a Bezerra Oliveira, e é por isso que o meu amigo Marcos está aqui nesse Conexões, porque ele é um grande campeão. Quais são os maiores desafios da Bezerra Oliveira hoje? E o que é que a pandemia ensinou para vocês? A pandemia me ensinou que ninguém vive sem carro. Como assim, se eu ficar em casa? Mas a ambulância que ia levar o paciente para o hospital, o bombeiro que precisava sair para apagar o fogo, o policial que tinha que se deslocar. E não ficou todo mundo em casa, não. Na verdade, nós ficamos em casa, mas a gente tinha que sair para comprar alimento, né? O mundo, a transportadora, tudo, na verdade, nós somos essencial. O setor de autopeças é o setor essencial. Se uma transportadora... Você imagina um caminhão de frango Sim. Dando um prego. Ah, Maria, nem me fala, que eu comi tanto frango que eu saí... Frango morto, frango que vai ser abatido. Você não pode passar uma hora no sol quente desse aqui que ele morre. Então, precisa de peça. Então, na época da pandemia, nós sempre fomos estratégicos nesse aspecto, no sentido de formar estoque. Sempre fizemos um estoque bastante robusto. Né? E na época da pandemia, nós batemos verdadeiros recordes de venda, porque os nossos concorrentes... Que teoricamente não era para acontecer, porque os carros estavam parados nas garagens, né? Isso. Mas o poder público estava rodando, não é isso? E o carro que estava parado, na verdade, ele ficou parado, mas ele se mexia também. Não ficou tão parado desse jeito, não. E nós tínhamos mercadoria. E carro parado quebra também, né? Quebra porque o não uso apresenta defeito, resseca. Mas o teu faturamento, ele diminuiu ou aumentou na época da pandemia? Ele se manteve estável, crescendo. Motopeças, principalmente. Sim, aí tinha os delivery, né? Exatamente. Motopeças bateu o recorde de venda. Rapaz, eu tô com tanta gente aqui para mandar um abraço, eu sou obrigado a mandar um abraço, afinal de contas, assim como os seus clientes, eu sou apaixonado pelos meus ouvintes aqui, tá certo? Então eu vou mandar um alôzinho aqui só para uns 20, pode ser? Pode ser. Ó, o primeiro deles é o nosso maior ouvinte, que é o presidente do Sinduscom, o Sindicato da Construção Civil, que é o Patriolino Dias de Souza. Um abraço, patrol. Aí temos a Júlia Bezerra, ó, conte 20 aí, me ajude, porque toda vez que eu peço para alguém contar, não conta. Vamos lá, patrol, Júlia Bezerra, Raimundo Marques, Silvana Bezerra, eu não sei se é lá da Bezerra Oliveira,
Isaac Bezerra, Lara Bezerra, deve ser, porque É são minha família, né? quatro Bezerras juntos aqui. Calilzinho Otoshi, Cátila Maia, Marcos Bezerra, Edmar Mendes, Felipe Nascimento, Idelbrando Holanda, Cláudia Bezerra, Rosângela, Evanessa Silva, Oswaldo Souza, Luciana Souza, Bruno Guedes, Humberto Cardoso, Olsen Lemos, Simone Pereira, Rosenberg Oliveira. Tem quanto já, macho? Não tá contando, não? Eu perdi as contas já. Não tô dizendo, cara. Mas fique à vontade. Tudinho, rapaz. Vamos botar só mais 10 aqui. Já faltou o dedo. Ó, Leônidas Lopes, Misael dos Santos, Daniel Belfort, Rosânia Santos, João Tavares Filho, Paulo Reales, tá fazendo um sucesso da porra, macho. Daniel Bom Pastor, Ellison Holden, André Luiz Pires, Camila Aguiar, Carlos Jorge, Maírton Rodrigues. Quantos? Não vou mais dizer não, bicho. Perdi as contas. Eu peço pro Cabo contar, o Cabo não conta, falei bem 40. Um abraço para todos vocês, muito obrigado pela grande audiência. Marcão, não sei se você vai conseguir responder essa pergunta, mas eu vou fazer. Como é que foi a educação que teus pais, o seu Honório, como é o nome da sua mãe? Marinha, né? Marinha, com 2 Is. Dona Marinha, com 2 Is, por isso que é uma pessoa muito especial. Especial. Deram a vocês. Eu tô falando empresarialmente falando. Eu tenho um cunhado meu que queria muito que os meninos, os filhos dele, gostassem de cavalo, de vaquejada. Nenhum gosta. Eu gosto de voar, de aviação. Sempre quis que meus filhos gostassem. Não tem nenhum que goste. Eu vou sozinho. Como é que teu pai fez? Você me falou que suas 2 irmãs trabalham com vocês. Sim. E tem um amor pela paixão. Qual é o segredo? Que foi que o senhor Honório fez para vocês se apaixonarem assim pela empresa? A palavra que eu vou começar explicando aqui é composta por 4 letrinhas. Amor. Mas amor a gente tem pelos filhos também, macho. Amor ele sempre teve, lógico. Eu quero saber pela empresa. Como é que você... O amor pela empresa. O amor pela empresa, ele disse assim, ó, a nossa empresa, Bezerra Oliveira, ela é sagrada. Daqui eu tiro o sustento de vocês, daqui eu tiro tudo que você tem na sua vida, eu tirei daqui. Tirei de forma honesta, fui trabalhando. Eu vi meu pai chegar com dor de cabeça, eu vi meu pai trabalhar doente, eu vi meu pai se sacrificar de todo jeito. E aquela demonstração, as atitudes dele, o comportamento dele, o nível de comprometimento com o negócio era tão grande que contagiava a gente. Eu não me vi engenheiro, eu não me vi médico, eu não me vi radialista, eu não me vi nada disso, eu me vi seguindo o exemplo do meu pai. Minhas irmãs foram do mesmo jeito. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho 2 irmãs fantásticas. A Carmen, que é presidente, a Carmen que dirige hoje a empresa, é minha irmã primogênita. Ela é uma pessoa fantástica, comprometidíssima com a empresa. Se eu estou falando aqui agora, eu tenho certeza que deve estar chorando lá, porque ela sabe a dor que foi para chegar até aqui. E eu tenho minha irmã Cláudia, que é quem cuida do dinheiro do meu pai, desde quando ela alugava umas casinhas, umas coisas, ela cuidava dos aluguéis, ela que fazia os recibos lá e tal. Ela é outra comprometidíssima com os resultados da empresa, está à frente também comigo lá. E essa dedicação... Qual é o nome da sua irmã que é a presidente da empresa? A Carmen Bezerra. Você citou o nome dela aí. E essa forma dele ser, a forma dele agir com os clientes, a forma de demonstrar amor pelo negócio foi tão grande que contagiou a gente. E são 3 filhos que você vê no outro canto. Vocês entraram na empresa com quantos anos cada um? Eu comecei com 16. Vai fazendo Carmen? Faz as contas aí. Eu comecei com 16. Tu tá com? Hoje eu tenho 58. Vou fazer 58 agora, dia 16 de dezembro. 42 anos atrás. Isso. A Carmen entrou um pouco depois, uns 2 anos depois. Você entrou primeiro que a Carmen? Eu entrei primeiro. A Carmen... que o homem entre na frente, né? E a Carmen, ela fazia... Naquela época, né? Ela era terapeuta ocupacional, né? E a Cláudia, ela era formada em serviço social, trabalhava numa indústria, e depois elas saíram dessas empresas e foram trabalhar na Bezerra Oliveira. Chegaram Quer dizer uns que a 2 presidente da anos Bezerra depois. Oliveira é uma mulher, é a Carmen. Isso aí que as mulheres estão empoderadas mesmo, né? Parabéns, Carmen. Você é campeã. É minha irmã primogênita. Veja bem, para quem está no ramo empresarial, como eu e como você, né? Você há mais tempo, eu estou há 33 anos, a gente vê tanto o nascimento quanto o desaparecimento de grandes empresas, seja por motivo de má administração ou principalmente pelo motivo de sucessão.
Eu já vi vários casos em que, quando o patriarca estava no comando da empresa, tudo ia bem. Mas quando os filhos assumiram, houve brigas e o negócio simplesmente acabou. Nesse sentido, Marcão, eu vou te fazer 3 perguntas. Primeiro, como é que é o modelo de administração na Bezerra Oliveira para ninguém ter ciúme de ninguém e a sucessão se dá naturalmente? Por exemplo, sua irmã, embora seja primogênita, ela é a presidente da empresa. Você que trabalha na parte comercial, quem trabalha na parte comercial normalmente quer ser o dono do negócio, né? Mas não, você está como diretor comercial. Qual é o segredo disso aí, dessa sucessão e desse modelo de administração de vocês? Olha, o segredo eu vou falar aqui para você e você vai talvez até tomar um susto. Mas o fundamento, como segredo de tudo, nós extraímos da Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, honra pai e mãe para que se prolongue os seus dias e seja muito bem sucedido aqui na terra. Então, em honra a meu pai e minha mãe, nós, os irmãos, nós não brigamos, nós lutamos pelo ideal do nosso pai. Lutar é diferente, lutar tem regras, brigar não. E nós não enxergamos outra coisa fora desse negócio que não seja fazer por honra a meu pai e a minha mãe. Aquela pessoa, minha mãe foi um alicerce para a história dessa empresa. Minha mãe foi o fundamento. Minha mãe era o travesseiro que, quando meu pai chegava estressado, cansado, tudo e tal, ela chegava e dizia assim, olha, silêncio aí, ó, não faça barulho, nada que teu pai está assim, assim, assim. E minha mãe era que conduzia por trás das cortinas o sucesso dessa empresa. Então, nós, os 3 filhos, não se veem depois brigando. Tem algum imbecil que diz que dona de casa não trabalha, né? Ah, minha mãe, ela trabalhava mais, porque era 24 horas. Ela não só estava preocupada com o desempenho do meu pai, da estabilidade para ele, mas a administração dos filhos, né? Colocar os filhos dentro da disciplina, né? Aquela coisa toda. Minha mãe foi simplesmente fantástica. O alicerce, você falou tudo, o alicerce da família. O alicerce da família. Como é que vocês estão preparando a terceira geração? É possível aguentar uma terceira geração dentro da própria empresa, por maior que ela seja? Nós temos, a minha irmã presidente tem 2 filhas trabalhando com a gente. A minha irmã Cláudia tem 2 filhas e eu tenho um filho. Meus outros 2 filhos, um faz direito, um não trabalha ainda na empresa, e outro está morando no Canadá, em Vancouver, né? E estamos todos dentro da empresa, né? Trabalhando dentro desses princípios mesmo princípio de honra, pai e mãe, isso, e avô, né? Avô, lato senso, né? Exatamente. Amplo, né? Meu pai e nossos filhos honram a gente dentro desses princípios, né? E meu pai ensinou uma coisa que é fundamental para isso. Meu pai ensinou desde o primeiro dia que eu pisei na empresa. Ele disse assim, Marcos, a Bezerra Oliveira, a empresa, ela tem que ser rica. E nós, pobres, nós temos que ser pobres para depender da empresa. O que acontece, a desunião, é porque os filhos ficam ricos. Quando o pai morre, quer ficar mais rico e loteia empresas e quebra a empresa. Nós somos acostumados a comer baião de 2, meu amigo. Não tem coisa melhor que baião de 2. Tem não. Não tem coisa melhor do que baião de 2. Um ovinho, cuscus. Não é doido. Eu já tô morrendo de fome. Já. Pois é. Então a gente foi acostumado... Como 6 ovos por dia, macho. Pronto. Eu também sou por aí. Nós somos acostumados ao pouco. A Bíblia diz, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Então essa fidelidade fez com que a empresa crescesse e nós estivéssemos hoje sobre o muito. A fé tem sido muito importante para vocês. É fundamental. Fundamental. É basilar. Marcão, tem uma grande empresa, de um grande cliente meu, porque a cidade quase toda é amiga e cliente da gente. E a empresa dele é muito grande, quando estava com os irmãos. E por isso que eu te fiz essa pergunta. E foi passar para a terceira geração, aí dá uma gangrenadazinha, sabe? Aí uma empresa que era grande, Una, se transformou em várias pequenas empresas ou médias empresas. 2 estão para fechar já. A do cabeça tende a continuar. Mas é complicado isso, né? Quando você ter esse sentimento que vocês têm de manter a empresa Una. E se resolve por ali, uma empresa grande, sustentando com o trabalho, né? Obviamente tem que trabalhar para ser sustentado, a família. Esse pensamento realmente é o correto, né, Marcão?
É o correto. No livro, na Bíblia Sagrada, está escrito que o reino desunido, dividido, ele não subsiste. O reino dividido não subsiste. Tudo que eu acabei de dizer aqui. Tudo que você acabou de dizer. Na Bíblia está escrito Tá tudo, né? tudo, meu amigo, Tudo tem lá. tudo. Tu é pastor, macho? Rapaz, sou não. Tu é o quase, né? Tu é quase, né? Acaba danado. Marcão! Sou não, mas gosto de estudar a palavra de Deus. Eu tô vendo. Marcão, vamos lá. Você me disse que tecnologia automotiva você não tem medo porque você vai se adequando às situações e tal. Mas nós, eu e você e os seus filhos, nós estamos vivendo uma revolução, especialmente na chamada matriz energética. Nós estamos vendo uma grande mudança onde os carros estão começando a se tornar elétricos. E eu sei que você pega uma Tesla dessa aí e ela conserta teu carro à distância. Pergunta a você, tem negócios, por exemplo, posto de gasolina. Eu queria mandar um grande abraço ao meu amigo Sobral Júnior, que teve aqui no programa também, porque é um grande campeão. Ele acha que vai demorar muito, né? E eu tomara que ele esteja certo. Mas tem alguns negócios que estão fadados ao fim, né? Se não tiver mais gasolina, carro movido a gasolina, se for tudo elétrico, para que um posto de gasolina, né? Uhum. E aí eu pergunto, você não tem medo, não? Você está se preparando para esse novo modelo de automóveis elétricos, etc, etc, etc? Ricardo, eu vou te responder. Ei, macho, eu não tô querendo te fazer medo, não. Não, não, porque a resposta está na Bíblia. Também? Também. Diz assim, Rapaz. não andeis preocupados com o que há de comer, com o que há de vestir, com o dia de amanhã, porque a cada dia merece seu cuidado, a sua atenção. Então, no dia de hoje, eu estou vendo a demanda que passa na minha frente, como meu pai via, sentado naquele banquinho de madeira, aquele caixotinho de madeira, vendo passar a rural na frente dele. Na hora que passar o primeiro carro elétrico na minha porta lá, pedindo produtos de freio, com certeza vai ser uma pastilha. Com certeza ele vai precisar de... Vai ter peça, né? Vai ter peça. O rolamento não vai deixar de existir, porque ele não existe, a não ser que o carro elétrico, o rolamento seja quadrado, vai mudar. Vixe, rapaz, agora o rolamento é quadrado. Não pode. Então, as coisas vão continuar do mesmo jeito, só que algumas coisas vão ser realmente modificadas. E quando a demanda bater na minha porta, a Bíblia diz que cada dia merece o seu mal, o seu cuidado, a sua atenção. Eu vou estar atento para isso e nosso departamento de compra corre para comprar as peças novas. Porque na época, quando você falou lá do Colo, a gente só tinha as carrocinhas daqui. E hoje nós estamos vendendo peça de BMW, de tudo enquanto. Mesmo, vende de tudo, vende de tudo. Quem é teu maior cliente hoje? Teu maior cliente comprador de peça, de autopeça. Eu diria para você que eu não tenho hoje, é tão capilarizado o meu negócio. Tu é político também? Esse bicho é político, não quer falar, né? Fala, macho. Não, mas não, na verdade, assim, eu não tenho nenhum cliente que ultrapassa 2%. Ah, tá muito pulverizado. É capilarizado. Eu estou espalhado por tudo quanto é canto. O meu sistema... Isso é ótimo, né? O LDB, não fica na mão de ninguém, né? O LDB está em 10 mil CNPJs. Ixi, meu Deus do céu. Imagina o que é isso. 10 mil CNPJs. Se cada CNPJ, cada loja tiver 3 computadores, são 30 mil licenças de uso. Rapaz, só para você ter noção. Que coisa fantástica, né? A venda é toda capilarizada. A quantidade mais solicitada por pedido dos meus clientes, o pedido tem 50 itens, a quantidade mais solicitada é uma peça. Uma. Fala nisso, qual é a peça que tu vende mais? Eu sei que eu já te perguntei um dia... Vou botar aqui filtro, né, porque... Eu perguntei o Deusmar, Deusmar, tu sabe quanto é que custa uma cibalena? Ele disse, pai, tu também quer demais, né? Fica... É demais, né, pô? Mas qual é a peça que tu vende mais? Eu vou botar filtro, porque de cada 5 mil quilômetros você tem que estar trocando um filtro. Você tem que trocar. Qual é a marca do filtro? Não poderia dizer que eu tenho 5, 6 fornecedores. Aí se eu... Tu não sabe qual é a maior, não, né? Não é que eu não saiba qual é maior. O bicho é político mesmo, o bicho escuta. É que eu não devo falar. Agora deixa eu te fazer essa aqui. Está previsto para 2027, ou seja, daqui a 3 anos praticamente, a entrada em serviço dos primeiros carros voadores no Brasil, em São Paulo, mais precisamente. Na verdade, a Embraer, a nossa grande Embraer, já vendeu mais de 3 mil carros voadores. Sabia disso? Não, mais de 3 mil. Boa informação.
Na sua opinião, tu é do meu tempo, tu assistia aqueles Jetsons. Os Jets. Vai tá chegando mesmo? E eu pergunto, tu vai vender peça pra esses bichos também? É o jeito, porque como é que aquela hélicezinha do drone vai girar? Tem que ter um rolamento. Não é para aterrissar, verdade. tem que ter um amortecedor, tem que ter um pneu, tem que ter um troço qualquer. Vai bater, quando bater na porta, aí a porta está aberta. Qual foi o momento mais difícil da Bezerra Oliveira nesses 63 anos? O pessoal pensa que é só venha nós e ao vosso reino. Rapaz, o momento mais difícil, eu vou falar... Aquele que você olhou assim e disse, meu Deus. Bom, você está me entrevistando e eu vou Complicou, né? responder por mim. Não, vou responder por mim. O momento mais difícil da Bezerra Oliveira foi quando meu pai teve um AVC, que o médico chegou para mim e disse, chegou a hora realmente de vocês segurarem esse bastão, porque ele vai ter dificuldade para se reabilitar. Então, chegou a hora de vocês tocarem esse negócio. E foi difícil porque não era... Comprar peça é fácil, vender peça é fácil, varrer o chão é fácil, comprar material de escritório é fácil, administrar é fácil. Difícil é manter o padrão que ele vinha trazendo, conduzindo. E não é só manter, é fazer melhor do que ele. Nós tínhamos que ser melhor do que ele, para ele olhar e dizer assim, rapaz, meus filhos deram certo. Então, o momento mais difícil foi quando meu pai não pôde voltar na segunda-feira para trabalhar com a gente. Isso já tem quanto tempo, mais ou menos? Tem 20 e poucos anos. Meu amigo, é isso aí. Tamo junto, tamo junto. O programa é emotivo mesmo. E é porque eu não botei uma música. Se tivesse botado uma música, é que tem que chorar mesmo. Viu? Rapaz, não tô chorando não, rapaz. Isso aqui é uma Grande goteirazinha Marcão, aqui. rapaz. É por isso que tem sucesso. É porque ele disse tudo. Honrar pai e mãe. E aí eu vou emendar uma pergunta que eu queria que você respondesse com a Bíblia. Sim. Sorte. Ah, Você é um homem de sorte. O que é sorte para você? O que é que está escrito aí? a palavra de Deus diz que tudo que eu plantar, isso também colherá. Não existe sorte, existe plantio. Não existe sorte, existe plantio. Plantio. Você vai colher aquilo que você plantou. Que você plantou. Agora, sorte é fé, porque se eu plantar, eu estou pedindo a Deus que faça aquela semente que eu estou plantando dar fruto. Então, eu não acredito em sorte. Pai, tu é meu primo, não? Nós somos Bezerra. Eu sou Bezerra também. Eu digo sempre, quando eu rezo a Deus, eu peço o seguinte, meu Deus, eu queria lhe pedir uma coisa, saúde, porque não depende de mim. Eu faço meu dever de casa, meus exercícios e tal. Dou uma exageradazinha com as besteiras, mas faz parte. Uhum. Mas eu só quero uma coisa, eu quero que a minha colheita seja proporcional ao meu plantio. Uhum. Eu quero colher o que eu plantei. Eu não quero nem mais nem menos. Eu quero merecer a remuneração à altura do meu trabalho. Tô certo? Tá certo, tá certo. E vem, viu? Olha, a palavra de Deus diz o seguinte, a respeito de plantio, né? Você plantou, ele vai fazer com que aconteça a tua colheita. A 30, 60 e 100 por 1. O que você plantar, você vai colher. Agora, nós dependemos de quê? Da resposta que vem de Deus. A Bíblia diz que muitos são os planos do coração do homem, ou seja, o homem planta muitos planos, mas a resposta vem do Senhor. E eu creio nisso. Eu assisti um filme uma vez que me ensinou bastante, eu sou muito observador. A gente pede no nosso tempo, mas Deus responde no tempo dele. E a gente tem que saber esperar. E eu vou te dizer uma coisa. Lucas... Rapaz, nós estamos quase aqui 2 pastores aqui. Rapaz. Estamos quase numa missa aqui, num culto. Olha, uma vez eu estava lendo a palavra dizendo assim, Lucas, né, diz lá assim, dai, aí vírgula, tinha uma vírgula, e ser-vos-á dado. Boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Ou seja, depois que eu dou, depois que eu atendo bem o cliente, depois que eu dou o meu melhor para aquele cliente, eu vou receber daquele cliente, daquela pessoa que eu atendi, daquela contribuição que eu fiz na vida daquela pessoa, eu vou receber em 4 medidas. Só que eu não sei que medida é essa, eu não tenho... É o tempo dele, é o jeito dele. Aí eu perguntei, mas e o que significa essa vírgula? Aí me veio no coração que a vírgula é o tempo. É o tempo.
É o tempo para que as coisas aconteçam. Rapaz, a melhor coisa do mundo que a gente fez hoje foi fechar a porta aqui do estúdio, que é o Thiago tá doido para entrar e não vai, a gente pode emendar mais uns 3 minutos aqui. Mas ele entrou. Ele pegou a chave e entrou. Marcão, rapidamente para a gente encerrar o programa, 2 perguntas e 2 colocações finais. Gratidão é um dos mais nobres sentimentos da humanidade. A quem a Bezerra de Oliveira, para não citar todos, cite pelo menos 1 ou 2 nomes, é grata nesses 63 anos? Rapaz, eu sou grato de coração mesmo, sem demagogia nenhuma, a todos os meus clientes, a todos os meus fornecedores, a todos os representantes que estão todos os dias na nossa porta lá. E eu sou grato especialmente a todos os meus colaboradores, mas acima de tudo mesmo, ou antes, eu sou grato a Deus. Eu perguntei já sabendo a resposta. É isso aí, Marcão. Qual o conselho que o Marcos Bezerra, filho, único filho homem, né? Um dos 4 filhos, 3 naturais e 1 adotiva, do seu Honório, qual é o conselho que ele daria aos jovens? Aquele que foi educado pelo seu Honório e pela dona Mariinha, que teve sucesso, que conseguiu honrar o seu pai e a sua mãe e levar a empresa a um faturamento de quase R$1 bilhão por ano, a maior distribuidora de autopeças do Nordeste. Qual o conselho que você daria aos jovens, aqueles que estão lutando e querendo ser iguais a você? Que não desista, que tenha bons sonhos, que apresente seus sonhos, seus projetos a Deus e espere o tempo para Deus moldar cada passo que você for dar. Então, persevere. Eu estou aqui porque meu pai perseverou. Motivo para desistir, ele teve. Motivo para não estar mais aqui com a gente, também teve. Mas ele não desistiu. E nós estamos aqui, nós não vamos desistir, né? Então, persevere, tenha foco, não se distraia, não se deixe levar por qualquer maus sopro, pensamentos qualquer e sopro, guabirus falando besteira. Que qualquer ventinho que sopra no teu ouvido, É. Cai fora disso. Persevera no que tu tem chamado, daquilo que arde dentro de ti. Bons sonhos, perseverança. São as palavras do Marcos Bezerra para os jovens do Ceará e do Brasil. Marcos, aperte aqui. Foi uma honra ter tido você aqui, meu amigo. Você é um craque, você é um campeão. E o Conexões foi fantástico. Vocês que estão nos assistindo aí nas redes sociais, nos ouvindo no rádio, são realmente vitoriosos iguais ao meu amigo Marcos, porque vocês ouviram de graça 1 hora de ensinamentos dessa grande figura chamado Marcos Bezerra. E eu queria agradecer aqui de público ao meu amigo, meu irmão, José do Egito, que fez essa ponte. Aliás, o José do Egito é um construtor de pontes. Mande um abraço. Quero mandar um abraço agora pro Zé do Egito, que é uma figuraça. Tá no meu coração esse rapaz. É o maior construtor de pontes que eu já vi na minha vida, o Zé do Egito, que está me apresentando a grandes figuras. Eu digo, Zé, eu quero conhecer aqui o dono da Bezerra de Oliveira, quero levar ele para Conexões, ele faz a ligação, o bicho é sensacional. Então, um abraço para você, meu amigo Zé, um abraço para o senhor, o seu Honório, dona Mariinha, Carmen, todos aí da Bezerra. Cláudia, Suzy Bezerra. Suzy, todos de vocês aí, os colaboradores da Bezerra Oliveira. E um abraço a vocês, ouvintes. E lembrando que todos os domingos, 8 horas da manhã, ainda tem 3 segundinhos aqui, Tiagão, nós temos o Conexões na TV Cidade. 8 da manhã, 1 hora de programa, de 8 às 9. Eu garanto para você que você vai começar o seu domingo com força total e com muito mais otimismo. Portanto, o Conexões na TV Cidade, todos os domingos, 8 da manhã. Obrigado, Marcão, e até segunda, se Deus quiser, com mais um grande nome de nossos empresários aqui do Ceará. Um abraço a todos.